Olá, sejam bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temáticas relacionadas com esta questão, eu conto hoje com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Tomás, licenciado em Filosofia. Olá, Inês. Tomás. E também a Rosana, estudante em Ciência Política. Olá, Rosana. Olá, Inês. Vamos então começar por falar num dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa, a quem eu peço para o Tomás ler. Irei precisamente ler o artigo 2º, que refere o Estado de Direito Democrático. Eu vou passar a citar. A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Obrigado, Tomás. E no dia de hoje, a temática que nós vamos desenvolver é relacionada com a economia, mais especificamente com a pobreza em Portugal. E, Rosana, nós sabemos que não podemos de maneira nenhuma falar sobre a economia, falar sobre a pobreza, sem falar sobre o poder de compra nos portugueses, nos jovens e também até na população mais adulta. E o que nós temos vindo a observar ao longo dos anos é que os portugueses neste momento têm cada vez menos poder de compra. A que é que se deve este resultado? Certo. A taxa de risco de pobreza em Portugal aumentou de 16,4%, isso em 2021, para 17%, isso em 2022, refletindo assim o agravamento das condições socioeconômicas. A pobreza em Portugal tem aumentado devido aos salários baixos, ao pouco poder de compra que todo cidadão português tem tido ou tem enfrentado ultimamente, a precariedade laboral e a subida do custo de vida, especialmente na habitação. Então, a desigualdade na distribuição da riqueza e das reformas baixas contribui também para para a pobreza no país em si. E, além disso, o sistema de proteção social é insuficiente, o que faz com que a pobreza, a cada dia que passa, aumenta, apesar de que o Estado tenta implementar, medidas, para que se combata isso. Eu vi há pouco tempo notícia de que o salário ia subir, isso desde o ano passado que se fala sobre, mas nunca é num valor taxativamente alto, então quase que não serve para nada. Motivo pelo qual a pobreza continua a existir também. As crises econômicas e a falta de políticas eficazes contribuem também para isso. Hoje em dia nós conseguimos ver que até para comermos é uma luta enorme. Nós valorizamos cada centavo, percebes? Então, primeiro, nós não temos habitação, não temos um poder de compra eficaz, a qualidade de vida acaba por ser extremamente baixa. E é aquilo que vamos dizer, o pobre cada vez fica mais pobre. Infelizmente é o que nós temos verificado aqui em Portugal. E, Tomás, é importante nós falarmos também não só na vertente de adulto, não só na vertente de jovem já trabalhador, mas também na vertente de jovem estudante. Porque os jovens estudantes, quando saem da sua casa, nós sabemos, temos muitos desses exemplos, saem da sua casa para ir estudar, para ir para uma faculdade, vão para uma habitação e a verdade é que eles próprios têm dificuldade em se sustentar. Nós estamos a investir no estudante como futuro do país, mas, por outro lado, não lhes são dadas as condições necessárias para que ele tenha uma formação enquanto futuro do país. Exatamente, Inês. Eu próprio sou um estudante trabalhador e eu acho que o Estado, em vez de estar a investir no futuro do jovem português, está a investir no futuro do jovem estrangeiro, porque muitos dos jovens estão a emigrar, precisamente porque temos uma crise grande imobiliária, causada pelo aumento também do investimento de estrangeiros, pela falta de novas habitações e de preços acessíveis. Não só isto, mas juntando a isto temos o preço da alimentação que cresce cada vez mais. Aliás, informações da DECO referem que houve um aumento de 17% desde 2021 dos bens essenciais, e quando nós dizemos bens essenciais são alimentos que não devem ser negados a ninguém e são precisamente parte da alimentação essencial de um ser humano. Nós também podemos ver que a saúde está cada vez mais precária, os hospitais são sobrelotados, os próprios médicos e enfermeiros reclamam melhores salários, não temos recursos para suster tantos doentes nos hospitais. Montes também dos médicos e enfermeiros estão a emigrar também para os privados e, como nós muito bem sabemos, os salários em Portugal são muito baixos, portanto não é toda a gente que consegue oferir um seguro privado de saúde. Portanto, é completamente normal que os jovens estejam a emigrar e que o Estado não está a fazer os esforços suficientes para investir num jovem cidadão português.
Lembrando que sem acesso à educação, isso acaba por comprometer o próprio futuro do país em si. Estamos a falar de Portugal. E eu acredito muito que a solução para este problema passa por um conjunto de medidas como aumento de salários e pensões e se calhar até das pessoas que estão na reforma, porque de certa forma também não é grande coisa daquilo que eles conseguem render. O controle dos preços da habitação, que realmente são notícias que nós temos visto há tanto tempo que vai melhorar, mas parece que não tem surtido nenhuma solução para isso, não é só tudo falácias, é o que eu vejo, né? E, por outro lado, o reforço do apoio social, a valorização do trabalho, porque imagina, nós trabalhamos muito, eu vejo que cá em Portugal, sobretudo os jovens, trabalham muito, muitos não fazem apenas part-time, full-time, 8 horas, muito pesadas. Os que trabalham nas obras, trabalham em restauração, trabalham muito. Acredito que o salário em si não compensa para a qualidade de vida que o jovem merece, não é? E então, são uma das medidas a serem tomadas para que essa situação seja resolvida. E tem outras mais, não é? Mas é por aí. E é importante nós falarmos nisto, porque quando falamos no cenário relacionado com a pobreza, com a economia, quando nós falamos aqui focado, esquecemos completamente todas as variáveis que influenciam, neste caso que até são influenciadas, estavas a referir há bocadinho, mas a questão da saúde, a questão da alimentação, a questão da própria habitação, onde é que está, no meio de tudo isto, a dignidade que um povo português deve ter à luz da Constituição da República Portuguesa. Aqui a dignidade de um cidadão português está bastante fragilizada, até porque vou tomar o exemplo dos professores na área de educação, que há professores já a viver em tendas para poder darem aulas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o direito da habitação não está a ser exercido, que posso adiantar que está no artigo 65 da Constituição da República, que diz então o seguinte: todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Portanto, os professores, que são aqueles que educam os nossos futuros jovens, eles próprios não têm dignidade humana, não têm condições de vida. Os próprios jovens têm de se trabalhar arduamente, tal como a Rosana referiu, e eu próprio, que sou trabalhador estudante, muitos deles, e eu falo por experiência própria, a grande maioria já é trabalhador estudante, porque não consegue pagar não só as propinas da faculdade, mais a alimentação, mais a casa e mais os hobbies que uma pessoa comum tem, porque uma pessoa não é só sobreviver, uma pessoa é viver. Mas se o viver já está complicado em Portugal, o sobreviver também já está num estado alarmante. E isto leva-nos a uma pergunta, se nós pudéssemos resumir tudo, Rosana, numa pergunta que é: como é que os jovens sem dinheiro podem ser o futuro de um país? Impossível. Ou quase que impossível. A falta de oportunidades, os salários baixos, o custo de vida elevado que tem se constatado ultimamente cá, a falta de incentivos reais para a própria juventude faz com que o jovem não veja um futuro para si mesmo no seu país de origem. Como você vai dizer, o Tomás, isso faz com que ele vá procurar melhores condições de vida fora. Motivo pelo qual, então, nós temos mais jovens a saírem para o mercado internacional e muitos nem pensam sequer em voltar para o seu país de origem. E isto é um bocadinho alarmante, como estamos a referir, porque se o jovem não tem oportunidade no seu país, no país onde ele nasceu, onde tem a sua família, tem que obrigatoriamente ir procurar lá fora, causando até mesmo desconforto e influenciando outras variáveis relativas ao desenvolvimento de cada jovem. Mas antes de nós prosseguirmos com este tema, eu quero convidar a doutora Luísa a abordar esta mesma temática à luz da Constituição da República Portuguesa. A pobreza é a privação total ou parcial das condições que são necessárias para que uma pessoa, para que um cidadão português tenha uma vida com dignidade. Do ponto de vista jurídico, na verdade e na realidade, a pobreza é uma grave negação de direitos fundamentais, é uma grave negação da pessoa, é uma grave negação dos direitos de cidadão, da cidadania. A pobreza pode ser a pobreza monetária, mas também pode ser a exclusão social e, como aqui já foi dito, pode ser negação de direitos civis, direitos culturais, direitos económicos, direitos sociais, direitos políticos.
políticos. O que é que a Constituição da República Portuguesa diz acerca da pobreza? A Constituição da República manda erradicar a pobreza. Desde logo, no seu artigo 1º, a Constituição da República Portuguesa diz-nos que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Portanto, a República Portuguesa só existe se todos os cidadãos portugueses tiverem dignidade de pessoa humana, ou seja, se não tiverem pobreza. Sendo que, para além disto, a nossa Constituição prevê um leque muito grande de direitos fundamentais, que são direitos que garantem a todos os cidadãos, em condições de igualdade, o acesso a uma vida com dignidade. A nossa Constituição prevê o direito à habitação, prevê o direito à saúde, o direito ao trabalho, tutela direitos pessoais, como o desenvolvimento da personalidade, a reserva da intimidade da vida privada e familiar, prevê saúde, acesso à justiça. Tudo isto são direitos fundamentais para garantir que os portugueses não vivem na pobreza, sendo que isto é uma tarefa que incumbe ao Estado. Os cidadãos portugueses têm o direito e devem exigir estes direitos para que não vivam na pobreza, e aqui importa dizer que pobreza não é só uma negação total dos direitos de uma pessoa que vive na rua e que não tem acesso a uma habitação, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao trabalho, mas pobreza pode também ser a situação em que muitos portugueses vivem de que têm uma habitação, têm acesso à saúde, têm trabalho, no entanto, têm dificuldades em acompanhar o ritmo da sociedade, em conseguir uma alimentação adequada, em conseguir aquilo que é exigível e que é necessário para ter uma vida condigna. Incumbe ao Estado erradicar a pobreza, como o artigo 9º da Constituição da República Portuguesa fala-nos das tarefas fundamentais do Estado e diz-nos logo aqui na linha B que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. E na linha C diz defender a democracia política, a linha D promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais, ambientais, mediante transformação e modernização das estruturas económicas. Isto é uma tarefa fundamental, mas o Estado tem também incumbências prioritárias que derivam da economia, porque o poder económico ele está subordinado ao poder político e o poder político tem que usar o poder que tem para garantir os direitos fundamentais que a Constituição prevê para os cidadãos para erradicar a pobreza. E olhando para o artigo 81 diz, é uma incumbência prioritária do Estado no âmbito económico e social, que é o que estamos a falar aqui, promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. A linha B, promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através de uma política fiscal. Portanto, a Constituição é muito clara. Em Portugal só existe uma república se houver dignidade da pessoa humana, se não houver pobreza. O intuito é erradicar a pobreza. Quem é que tem que fazer isto? É o poder político. O povo tem que assumir que tem estes direitos fundamentais e tem que exigir ao Estado que cumpra as suas tarefas fundamentais, as suas incumbências prioritárias. E isto de uma forma igualitária, porque o artigo 12 diz que todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. E o artigo 13 diz-nos que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Portanto, cumpre ao poder político acabar com a pobreza e cumpre aos cidadãos exigir os seus direitos fundamentais. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário. Referir que isto não é opinião pessoal, mas consta na nossa Constituição da República Portuguesa. E neste sentido, Tomás, nós que conhecemos os nossos deveres, nós que conhecemos os nossos direitos, leva-nos uma pergunta pertinente relacionada com o tema. Por que razão, então, é que há cada vez mais pobreza em Portugal? Para complementar essa questão, vou então citar uma notícia do Expresso que refere então que os pobres em Portugal estão cada vez mais pobres. Isto é uma análise do Instituto Nacional de Estatística, do Pordata, e destaca esta subida de 16,4% para 17% em 2022, mas esta percentagem certamente não deverá estar muito reduzida já hoje em dia. E isto acontece porque o custo de vida está cada vez mais elevado. E este custo de vida está relacionado a diversos fatores, tais como, muitos deles já foram aqui falados, o fator da saúde. A saúde pública não está a responder da forma que deveria responder. A saúde pública está em muito maus lençóis, não tem possibilidade de
albergar os cidadãos que vão lá com motivo de doença e, portanto, muita gente está a recorrer aos privados e recorrer aos privados implica capital financeiro da própria pessoa para isso. Também temos problemas ao nível da habitação, porque nós temos rendas em Lisboa, precisamente, que são mais caras e não têm fixação de preço, esse também é um grande problema, mais caras do que das cidades mais ricas da Europa, nomeadamente Berlim, na Alemanha. Isto é gravíssimo, porque uma pessoa que quer viver não consegue viver, porque nem o seu salário comporta o preço da renda. A complementar a isto, também temos a alimentação. A alimentação também está cada vez mais cara e os salários dos cidadãos e os incentivos que são dados pelo governo não acompanham esta subida da alimentação e nós podemos ver grandes grupos financeiros a lucrar cada vez mais com isto. Nós podemos ver aqui diversos fatores que contribuem então para este agravamento da alimentação, nomeadamente problemas ao nível dos fornecedores, aumento dos custos dos combustíveis fósseis, dos transportes. Houve também a pandemia do Covid-19, a gripe das aves que está muito bem presente, situações meteorológicas e até a guerra que existe na Ucrânia. Mas nós, para combater estas adversidades relativamente à alimentação, porque ninguém consegue sobreviver se não conseguir comer, eu propunha então que existiria uma redução ou isenção do IVA nestes produtos essenciais para as pessoas, o que não existe, porque Portugal tem uma das cargas de impostos mais altas da Europa. Relativamente aos nossos salários, isso é completamente incongruente. Nós devíamos também apostar cada vez mais nos nossos produtores locais e na agricultura, na tecnologia agrícola, para produzirmos cada vez mais cá dentro de Portugal, e também devia haver uma fiscalização robusta contra toda esta especulação e lucros excessivos da distribuição e destas cadeias e grupos financeiros alimentares. E então eu acho que assim se poderia combater um pouco esta pobreza em Portugal, mas por agora a carruagem ainda anda de forma muito lenta. E é importante nós falarmos nisto porque no fundo, Portugal até tem potencial para dar mais aos seus jovens, para dar mais, não só aos jovens, mas também à população mais envelhecida, à população também mais adulta, e se calhar não anda a explorar, passa a expressão, tantos os seus recursos, porque por um lado não convém, por outro lado ninguém quer, começa a haver mão de obra, as pessoas vão para fora em busca de melhores condições, mas o que resume isto tudo, Rosana, Portugal tem ou não tem potencial para dar melhores condições aos seus cidadãos? Eu acredito sim que Portugal tem sim condições, não é? E tem potencial para tal, mas é necessário que seja feito uma certa, ou seja, um certo investimento na educação, na inovação, nos empregos, na qualidade de vida do próprio cidadão, para que nós consigamos fazer valer isso, né, que nós chamamos de potencial. E, melhor ainda, emprego qualificado e habitação acessível para reter e atrair o investimento. É isso. E, Tomás, neste sentido agora, por exemplo, a Rosana referiu na questão da habitação. Nós sabemos que há novos incentivos, mas será que estes novos incentivos são suficientes para esta questão da habitação? Será que, por exemplo, num país onde nós observamos situações relacionadas com a justiça, com a educação, será que basta apenas pensarmos na habitação como se fosse o único problema que existe? A habitação não é definitivamente o único problema que existe. Já estão a ser tomadas medidas, mas lá está, um planeamento estratégico deve ser adequado a médio, a longo prazo. E as medidas que estão a ser tomadas agora não vão ser efetizadas imediatamente. Vamos ver realmente mudança, mas é daqui a 5, 10, 15 anos para os nossos jovens, porque atualmente, mesmo estas medidas que estão a ser implementadas na habitação, como a isenção de impostos e de IMT na compra da primeira casa, são medidas que já estão a contribuir para algum avanço. Muitos jovens já conseguiram implementar esse apoio do governo e realmente está a dar boas medidas, mas não é suficiente, porque nós temos outras muitas variáveis que estão a fazer moça precisamente na vida de um cidadão comum. E eu também posso sublinhar que esta medida imposta pelo governo da isenção de impostos na compra da primeira habitação, os jovens estrangeiros também podem usufruir desta mesma condição. Portanto, um jovem estrangeiro que vem de um país de fora, não sabemos quais são as suas origens, não sabemos qual é o capital financeiro que ele possui, provavelmente muito facilmente compra já uma primeira casa do que um jovem cidadão português mesmo com estas iniciativas. E este problema da habitação que nós temos já não vem de agora, vem de medidas que o Governo implementou já há muito atrás, nomeadamente o Governo incentiva investimento estrangeiro.
Ou seja, o governo incentiva mais o investimento estrangeiro do que o próprio cidadão português do próprio país. Isto, para mim, é um pouco imensurável, não dá sequer para perceber. E, acima de tudo, existia muito os vistos gold, que permitia que muita gente, sem qualquer infração, pudesse ficar para o país, viver e investir cá precisamente no país, ao contrário do cidadão português comum que não tem possibilidades para isso. E, Rosana, permite-me arriscar no que eu vou dizer agora, mas sem tirar a responsabilidade do Estado, sem tirar a responsabilidade desta questão que fiscaliza, eu creio que cada cidadão português tem que ter também um papel ativo no que toca à gestão pessoal das suas finanças. E tu consideras que cada jovem hoje em dia sabe gerir efetivamente as suas finanças ou vai um bocadinho atrás daquilo que aprende de ouvido e não investe efetivamente na sua literacia financeira? Eu acredito muito que os jovens de agora, né, digamos, têm apertado mais ou investido mais naquilo que é fazer poupanças. Por quê? Porque o Estado em si não nos dá garantias de uma estabilidade para nós. Então, se a nossa economia está constantemente a oscilar, eu não posso depender unicamente do meu ordenado. Então, o motivo pelo qual eu tenho de fazer poupanças e tudo bem, eu tenho os meus gastos, tenho renda, tenho, como disse o Tomás, os meus hobbies e tudo mais, o meu lazer em si, que também é muito bom todo jovem investir nele, não é? Ainda assim, é importante que sejam feitas poupanças por parte dos jovens. Por quê? Porque o Estado em si, com a economia que nós temos, não incentiva quase nada. E aí, nós temos saúde, temos educação, temos habitação. Imaginemos, nem todo jovem consegue pagar um seguro de saúde, percebes? Já damos graças aos que conseguem pagar, mas nem todos conseguem. Aí há a necessidade da poupança do jovem. A alimentação é um desses fatores. Então, uma vez que o Estado em si não dá incentivos, eu vejo sim a força de vontade ultimamente de todos os jovens que vão à procura do emprego. Muitos têm sim feito poupanças. Então, acredito sim que essa força de vontade dos jovens de fazerem poupanças e investirem em si também, porque temos visto muitas vezes mais jovens empreendedores, né? Muitos nem trabalham, se calhar dependem apenas dos investimentos que fazem. E é por aí. E tu consideras isto, Tomás, como algo importante na nossa sociedade, neste panorama que nós vemos? Tu consideras que cada jovem deve aumentar a sua literacia financeira face ao que nós observamos? E rogo precisamente também ao sistema educativo que implemente cada vez mais medidas para que haja a educação desta literacia financeira, para que os jovens já desde muito cedo conheçam as medidas através da poupança, através do investimento, como é que devem agir numa economia que é instável, porque a nossa economia é instável e, tal como a Rosana muito bem disse, o nosso governo não nos dá uma estabilidade económica. Portanto, eu acho que o nosso sistema educativo devia implementar isto no seu programa e todos os jovens deveriam ter já este conhecimento desde muito cedo. Exatamente. E para terminar, qual é o conselho que vocês lá para casa querem dar a cada jovem? Nós temos a oportunidade de fazer a diferença, nós temos esta missão, mas de uma maneira muito resumida, Rosana, o que é que tu dirias aos jovens? Eu diria aos jovens que mais do que reclamar é fazer. Então, nem sempre convém e não é muito bom um jovem passar o tempo todo a reclamar. Levanta da cama e faz alguma coisa. Eu acredito muito que isso resulta. Nós jovens temos uma mente tão fértil e temos tanta capacidade de inovar e aprender. E buscar o conhecimento não é só através de uma universidade, não é só através de uma escola. Então, hoje o mundo está tão digitalizado, o mundo está tão evoluído, que nunca se viu tanto jovem empreendedor como nesse tempo. Então, nós podemos sim ir à busca de muito mais, sem esperar que o Estado nos dê propriamente um salário alto, não é? Digamos, a ganhar militar, 2.000 fazer euros, a diferença não é? no fundo. É por aí. Exatamente. Então, nós conseguimos sim, e é só nós queremos que todos nós podemos. Ok. Tomás, Rosana, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença lá em casa. Convido-vos a assistir ao programa brevemente disponível no YouTube, acompanharem-nos no Instagram e no TikTok e visitarem o site Você é que Decide. Até à próxima.